Glória a vós, Senhor. Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Nós o vemos, meus irmãos, Jesus aqui no dia de sábado, na sinagoga, orando a Deus, mas estudando e ensinando a palavra. O primeiro ensinamento para nós nesse evangelho é a atitude de Jesus como Filho de Deus. Nós vemos que a autoridade de Jesus, ela vem pelo fato dele ser Filho de Deus. Não somente por ser divino, não somente por ser a segunda pessoa da Trindade, mas como homem, Jesus viver como um Filho de Deus. E viver como Filho de Deus é uma condição de todo homem chamado à fé. O homem conhece a Deus e, conhecendo a Deus, deve segui-lo, obedecê-lo e servi-lo. Obedecer a Deus é viver como filho de Deus. E nós vemos que o próprio Jesus, ele está ali junto dos filhos de Deus. E aonde estão os filhos de Deus? Estão na obediência do Pai. Os mandamentos de Deus para nós é um caminho de obediência. É um caminho que nos torna filhos de Deus. Mas nós já somos, pela graça do batismo, nós nos tornamos, fomos assumidos como filhos de Deus. Mas isso é uma graça, mas nós precisamos também ir nos tornando filho de Deus. Não por graça, mas por obediência. Deus nos deu a graça de ser filhos e nós precisamos aprender a viver como filhos. E com quem nós vamos aprender a ser filhos? Com o próprio Jesus. E o primeiro ensinamento de alguém que quer ser e viver como filho de Deus é observar os mandamentos de Deus. E aqui nós vemos o Evangelho dizendo que no dia de sábado Jesus estava na sinagoga. Para nós isso é fundamental. Não há como separar o ser filho de Deus e guardar o dia do Senhor. Claro que no Antigo Testamento o dia sagrado era o sábado. Então Jesus vivia o sábado. Vivia, se submetia ao sábado, consagrava o sábado, santificava o sábado. Mas para nós que vivemos a nova lei, o dia consagrado do Senhor é o domingo. Então a primeira atitude para nós vivermos como filhos de Deus é guardarmos o domingo. E o que é guardar o domingo? É estar junto dos filhos de Deus, ouvir novamente o Pai, a sua palavra e nos colocarmos na sua presença. Então, é a primeira atitude de alguém que diz que é filho de Deus. E são essas atitudes que nos faz entender aquilo que nós somos. Obedecer a Deus é se tornar filho de Deus. Nós passamos de uma condição de servo, aonde se faz as coisas por obrigação, e aprendemos que as coisas de Deus é o nosso lugar, é o nosso valor, é a nossa necessidade. Então, estar no templo e guardar o domingo, para nós, é a nossa condição de filhos de Deus. Não é algo que nós fazemos para nos parecer religiosos ou para nos favorecer, não. Isso é a primeira condição de alguém que se diz filho de Deus. Obedecer o mandamento de Deus. Querer agradar a Deus. Isso que nos faz filhos de Deus, isso que nos separa, como eu disse a vocês,
Nós somos filhos de Deus pelo batismo, mas esse batismo, se ele não nos transformar com a nossa atitude, com a nossa decisão diária, nós também nos apartamos desta graça de ser filho de Deus. Então é por isso que Jesus está ali. Então é o primeiro ensinamento do Evangelho de hoje. Jesus está onde estão os filhos de Deus. No sábado, na sinagoga. E ali Jesus ensinando, Jesus, ao ensinar, aqueles que o ouviam, ficavam maravilhados e espantados, porque Jesus ensinava como alguém que tem autoridade. E aqui o evangelista vai dizer, diferente dos escribas. Então o ensinamento que maravilhava as pessoas que ouviam Jesus, não era porque Jesus falava bonito, ou porque Jesus tinha um conhecimento muito claro das Sagradas Escrituras. Isso os fariseus tinham, isso os escribas, que eram estudiosos, tinham, falavam bem, ensinavam bem, mas Jesus tinha algo diferente. Jesus, quando ensinava, tinha autoridade. E o que é autoridade? Autoridade é aquele que antes de falar, obedece. Antes de mandar os outros, faz. Antes de ensinar, vive. Jesus vive como filho de Deus. E quem vive como filho de Deus, tem sobre si uma autoridade que não é sua. Uma autoridade que vem de Deus. Então, quem vive como filho de Deus, reza diferente, prega diferente, ensina diferente, porque a vida dele não é uma vida vazia, mas é uma vida com substância. A presença de Deus está nele, a presença de Deus é transmitida por ele nas palavras, nas atitudes. Então, quando ele fala, Deus está com ele. E é por isso que a palavra de autoridade, ela vai confrontar toda a mediocridade. As pessoas ficavam espantadas ao ouvirem Jesus, porque eram espantadas com algo diferente do que elas viviam. Elas estavam ali, mas não viviam como filho de Deus. Não vivia debaixo dessa palavra. Ensinavam, mas não viviam. Então, a vida de Jesus mexia com aquelas pessoas. As palavras e o ensinamento de Jesus confrontava as verdades que eles tinham que ser, confrontava a vida deles. E é por isso que o próprio demônio que estava ali presente não aguenta as palavras de Jesus e tem que se manifestar. Porque aonde há mentira, o demônio dorme tranquilo. Aonde há falsidade, o demônio passeia. E aonde não se vive as coisas de Deus de verdade, o demônio trabalha sossegado. Pode até ser no meio religioso. O demônio trabalha sossegado aonde não há verdade, aonde não há vida, aonde não há pessoas que vivem com o coração para Deus. Mas quando Jesus começa a falar, o demônio não consegue permanecer oculto, porque a palavra de Jesus está mostrando alguém que vive essa palavra. E diante disso, ele é confrontado com a própria mentira do que ele é, porque ele não vive a palavra de Deus. O demônio escolheu não servir. Então o demônio pode até permanecer ali, mas o desejo dele não é ajudar a obra de Deus. Então, ele é derrotado, não só pelas palavras de Jesus, mas pela vida de Jesus.
Meus irmãos, nós somos chamados hoje a imitar a Jesus e nos tornarmos melhores como filhos de Deus. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e dizemos, nós temos que melhorar. Para nós temos uma referência, Jesus. Melhorar como filho de Deus é voltar a ter autoridade, é voltar a rezar como alguém que tem filiação, é voltar a ensinar como alguém que tem autoridade, é voltar a estar em comunhão com o Pai. É esse o nosso chamado, é esse o nosso compromisso de batizado.